Bom dia, tudo bem com vocês? Estão por aqui? Dia de Nossa Senhora para muitos, para alguns, outros muitos dias, dia de Oxum, dia das crianças. E nós estamos aqui, nós, porque minhas amigas já vão entrar comigo, para falar hoje sobre as emoções à flor da pele. E aí? Você tem percebido que as suas emoções estão te dominando? Suas emoções estão impactando no seu comportamento, nas suas ações? Como que está isso na sua vida hoje? Às vezes a gente tem alguns acontecimentos, alguns desafios na vida, e esses desafios eles acabam trazendo algumas emoções que nos impactam, que nos fazem sentir raiva, sentir medo, nos deixa estressado. Então, vamos falar um pouquinho disso e como lidar com isso hoje. Deixa eu aceitar minha amiga Andréa sobre essas emoções e como gerir isso, como lidar com elas. Oi, Oi, Ju, tudo tudo bem? bem? Boa tarde, né? Agora já para todo mundo. Vamos aqui mais uma live, né? Tudo bem com você, Ju? Tudo bem com você? Tudo jóia. Tá chovendo aí? Tô Bastante. escutando. Tava escutando um barulhão aí. Tá um temporal. Aqui a gente tá aqui tipo mulher de fase, sabe? Mulher de TPM, assim. Ontem Hum, tava um calor, um sol maravilhoso, à noite, um tempo gostoso. Hoje, essa chuva, como a gente tá no sul, né? Tá tendo essas chuvaradas e em todos os lugares, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, o tempo ele tá bem instável, mais do que o normal ultimamente, não é só aí, não. Tá? Aqui nós estamos em né? Santos, São Paulo. A gente tem todas as estações no mesmo dia. Esse momento que a gente está passando aqui está bem agitado. E agora vamos começar os fogos de Nossa Senhora, né? Já estou ouvindo alguns aqui. Mas então, cadê a Lê? Não sei se a Lê vai entrar, não, mas vamos continuar. Se ela for entrar, a gente conversa também, né? Então, vamos falar hoje sobre aí as nossas emoções. Eu estava fazendo uma introdução, né? De como essas emoções, muitas vezes a gente, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, pelas situações que acontecem, os desafios que acontecem, impactam no nosso comportamento e fazem com que a gente se sinta, muitas vezes, com raiva, desmotivado, desanimado, e isso influencia na forma como que a gente lida, né, com a solução dos nossos conflitos. Então, estava falando um pouquinho sobre isso, e hoje a gente vai trazer algumas coisas assim para refletir sobre a nossa rotina, né? Porque tanto a rotina influencia nas nossas emoções, como as nossas emoções influenciam na nossa rotina. Então é algo bem bidirecional, assim. Tanto uma quanto a outra podem influenciar. Então, como que a gente vai lidar, né? Vamos trazer um pouquinho disso, desse assunto, dessas rotinas e dessas emoções, né? Quem estiver aí nos acompanhando, fala pra gente se está ouvindo, se está tudo ok. E aí, Andréia, o que você traz pra gente hoje? Então, o importante é a gente ter consciência de que tem certos momentos que a gente começa a sair do nosso controle, né? Essas emoções à flor da pele aí, então faz com que a gente veja que a gente não está na nossa essência, que a gente está diferente, tá? Que a gente ou está meio explosivo, ou não, está meio para dentro, ou não quer conversar com ninguém,
ou está muito emotivo por qualquer coisa. Então, isso já é um sinal de a gente começar a perceber o que essas emoções estão querendo nos dizer, né? E aí, o importante é você olhar o que você está vibrando. O que você vibra a todo instante, neste momento, né? Você é uma pessoa que está muito explosiva, é uma pessoa que está muito para dentro, deixa para lá, não quero nem saber, né? Como é que você está? A partir do momento que você começa a observar que você não está no teu equilíbrio, né? E aí a Ju trouxe nessa questão como que está a sua rotina, né? Vamos olhar para isso, né? O que você tem feito? Né? Como que está a sua vida? Certo? Isso. Porque às vezes a gente, no dia a dia, não nota que a rotina ela tá estressante, ou ela tá desgastante, ou a gente anda muito cansado, né? Muito desmotivado para fazer as nossas funções, e não percebe que isso impacta na forma como a gente lida com as coisas, né? Então, eu vou ter uma emoção exagerada de acordo com aquilo que eu estou vivendo, né? Então, hoje, com essa ideia de olhar para essa rotina, é para a gente refletir mesmo. Por exemplo, o meu trabalho é estressante. Mas a gente não pode deixar o trabalho. O trabalho atende nossa necessidade de sobrevivência. Então, de que forma que eu vou olhar para a minha rotina, sabendo que eu não posso tirar esse trabalho, que eu preciso desse trabalho nesse momento, pelo menos, para que eu organize essa rotina e fique algo, traga movimentos que são benéficos para ela, para lidar com esse estresse, para lidar com a motivação. Muitas vezes a gente precisa ali, quem sabe, incluir algo nessa minha rotina, né? Às vezes eu estou muito cansado e não percebo, por exemplo, que eu não durmo. O sono, a gente sabe que é algo muito importante para que a gente tenha aí a liberação da dopamina, trazer aquela sensação de prazer, de bem-estar. Então, eu acordo sempre cansado. E eu não paro para observar que a minha rotina no dia a dia está impactando na minha qualidade, no meu sono. Eu não estou dormindo a quantidade de horas que eu preciso, né? Tem pessoas que vão dormir 5 horas, vão acordar bem, tem pessoas que vão dormir 7 para acordar bem, eu preciso de 8. Preciso de 8. Minha necessidade. Então, assim, como que está isso no seu dia a dia? Você tem dormido bem? Você busca fazer uma higienização do sono, né, para você acordar, porque aí você vai acordar mais disposto e você já vai começar a sentir esses benefícios de produzir mais, de ter uma sensação de bem-estar durante o dia, de não ficar o dia inteiro cansado, o dia inteiro arrastando as tarefas no seu trabalho, porque daí seu trabalho já é estressante por si só, e você fica mais estressado porque você ainda tem que lidar com a falta do sono que está ali, te impactando também. Então, assim, pequenas coisas da nossa rotina têm um efeito muito grande a longo prazo. E a gente, por isso que é importante olhar e perceber o que está fazendo o meu desequilíbrio, né? Porque a gente precisa olhar para a nossa saúde como um todo. Aqui a gente traz muito a questão da nossa, a importância da nossa do nosso desenvolvimento emocional, do nosso desenvolvimento espiritual, mental, né? E aí isso impacta no nosso corpo físico. E o sono também, a gente também não tem que se obrigar, né? Dizem que o bom é o dormir de 6 a 7 horas por noite. Tem que ver em que fase da vida você está, né? Porque tem as fases da vida, né? Quando a gente é adolescente, a gente precisa de mais tempo de sono, sim, né? Para o nosso organismo estar um enorme plus ali de as células se desenvolvendo, né?
Vai chegar uma fase da vida que é uma fase do idoso, que ele pode, né, ele costuma dormir menos, né, fala que não dorme tanto à noite, aquela coisa, mas aí ele tem umas pausas maiores durante o dia, uns cochilos, né, para descansar. Mas quando a gente está ali naquele fase da vida, que é adulta ali, e o negócio está ficando muito acelerado, a nossa rotina, o sono é importante para restaurar tudo isso, né? Na hora do sono é que é a hora onde a gente vai restaurar tudo que a gente fez durante o dia. Então, olhar assim, eu estou com insônia, como que eu faço? Não é o Deus. Então, olhar o quê? O que você tem feito umas 2 horas antes de você dormir? Qual é a tua rotina? Ainda está naquele estresse? Está mexendo no celular? Está escutando muitas reportagens? Ou muita gente até vai treinar à noite e quer chegar em casa e dormir. Nossa, você estava lá num treino, né, aeróbico e você quer chegar em casa e dormir. Às vezes, assim, o cansaço faz você, mas isso também vai olhando de pessoa para pessoa. Então, não tem uma fórmula mágica, tá? Não tem uma fórmula mágica. Então, você tem que ver como que o seu sistema funciona. Mas tem que ter momentos de pausa. O detalhe aí é você criar momentos de pausa durante o dia. Né? Eu faço yoga, meu professor de yoga sempre fala isso. Momentos de pausa, mas que sejam pequenos. Né? Nem que você, 10 minutinhos, você se proporcionar, sabe, respirar fundo, sair daquele teu ambiente, vai tomar um café, vai olhar pela janela, vai contemplar ali a paisagem. Não, é cheio de prédios. Não, então, vai olhar os detalhes. Vai olhar os detalhes do ambiente que você está. Se quiser, fecha os olhos, respira fundo, né? Faça algumas respirações. Pronto, você entrou, volta. As pequenas pausas vai te ajudar bastante. Sim. Você sabe que eu trouxe essa questão ali, o exemplo do sono já no começo, porque a gente fala da gente, né? Em algumas coisas. E isso é um desafio para mim, né? É uma questão, inclusive, que eu trago desde sempre, né? No começo, é claro que eu não tinha todo o meu conhecimento de agora. Então, eu sempre tive dificuldade de dormir. Meu sono é leve, extremamente leve. Eu tenho dificuldade de pegar no sono. E eu não funciono com sono. Então, o meu dia fica improdutivo, eu fico muito cansada, fico muito arrastada. Então, assim, se isso é uma questão, né, a gente está trazendo uma questão da nossa rotina agora, mas tem várias. Mas se isso é uma questão, cabe a gente tomar a decisão de olhar para ela. Eu, por exemplo, tenho feito todo um processo para eu dormir bem. Ultimamente eu tenho conseguido fazer isso. Então, assim, insônia durante a noite, algo que me afetava. Dificuldade para pegar no sono também me afetava. E aí meu dia não rendia. Então, o que eu tenho feito? Como você falou, é o yoga? Vai fazer o yoga, então, para ver se melhora. Mas a gente vai precisar testar. Né? A partir daquele momento eu preciso testar o que vai funcionar. Funcionou? Eu vou precisar incluir na minha rotina. Né? No meu caso, eu tomo uns chazinhos naturais à noite, né? Que ajudam no sono. Faço o processo de ir acalmando, porque eu sou uma pessoa muito agitada, penso em várias coisas. Então, a minha mente, quando deita, ainda está processando muita coisa. Então, eu preciso ir desacelerando o meu ritmo para quando chegar na hora de dormir, eu poder dormir tranquilo. Então, assim, é entender. E aí a gente não foge, né, Deia? Não foge do autoconhecimento. Sim. Porque a gente precisa se entender. Isso é fundamental. O que funciona para mim, para você, não vai funcionar para o outro. Às vezes vai, às vezes não vai. Então, é o teste. Se dentro da minha rotina, algo que me deixa irritado, estressado, desmotivado, é o sono, como que eu vou trabalhar para equilibrar esse sono, para fazer com que ele trabalhe para mim dentro da minha rotina e que as minhas emoções fiquem mais equilibradas. Então, é todo esse conjunto de se conhecer
que vai auxiliar para que você ajuste a sua rotina, o seu dia a dia, e que consiga lidar melhor com as suas emoções. O interessante é isso, a gente não colocar que tem que fazer igual a todo mundo, né? Nós somos seres únicos, então olha para dentro, identifica suas emoções mais intensas, veja o que está acontecendo aí dentro. Você está com raiva? Você está com medo? Desculpa. Então, observa isso. Observa como que você está, para você identificar o que está provocando tudo isso. É muito celular? Vou tomar uma aguinha aqui, que está difícil. Muitas vezes o celular é algo que a gente não percebe, mas que ficar ali na tela, o celular ele é altamente estimulante, então estimula muito a nossa mente, a nossa criatividade, são várias informações passando ali ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa vai deitar, pega o celular e fica lá uma meia hora. Você está dando estímulo, não está tirando. Sério. A iluminação, até a iluminação, né? Da casa, a luz mais amarela, alaranjada, auxilia. Então, assim, eu vou precisar encontrar. E isso é algo importante para mim. E não adianta ficar só compreender isso e não agir, né? Cabe a gente fazer a transformação que a gente precisa para melhorar isso. Observar que a gente está mais no externo, só querendo olhar tudo e dando conta de tudo, e esquecendo daqui, do interno, de olhar para mim, de olhar, prestar atenção. E uma outra coisa também é o nosso corpo, ele nos avisa a todo momento. Então, se eu estou com tensões, se eu estou com dores, como que está o meu sistema imunológico, seja eu estou em constante gripado, estou em constante problema de estômago, o teu corpo está avisando. Ele está ali gritando, olha para mim, olha para cá. E aí a gente vai lá só, né, no dia a dia, na corrida, e não para olhar. E aí, Sim. Já pegou o físico. Então, o meu mental está lá muito acelerado. Está pegando as minhas emoções porque tudo eu estou irritada. E aí o físico já está gritando. Opa, o que mais que você precisa para entender? Sim. Que precisa dar uma parada e olhar para dentro. E se olhar, se respeitar, conhecer qual é o teu limite. Esse aqui entra o autoconhecimento, né? Porque às vezes o meu limite é um e o seu é outro. Mas a gente quer lá mostrar que eu tô ali, né? Mostrar que eu posso, né? É uma guerra interna. Acho que a guerra é mais interna do que externa, né? Sim. Hoje muito a gente se escuta, né, sobre procrastinação. Uma das causas da procrastinação, inclusive, pode ser muitas vezes essas emoções exacerbadas. Então, eu tenho um descontrole emocional muito grande, né? Alguma coisa me gera muita frustração, ou me gera muita raiva, e eu acabo procrastinando. Eu deixo de fazer, mas por que eu deixo de fazer? Porque eu não estou em contato comigo, em contato com o que é importante para mim, com o que faz sentido para mim. Estou muitas vezes seguindo uma rotina que não faz sentido, estou fazendo coisas que não me agregam, muitas vezes olhando mais para o outro do que para mim. E aí aquilo vem, geram todas essas emoções que vão me impactando, e aí eu começo a deixar de fazer as coisas. Então, às vezes, não é uma procrastinação porque ninguém, eu não sei, mas eu penso assim, né? Ninguém quer uma coisa e pensa assim, eu vou ficar enrolando essa coisa aqui, porque... Não, quando você quer, mas você não consegue ter força suficiente para fazer, porque está voltado mais para o externo, voltado em atender
atender uma necessidade que não é sua, e aí quando você vai atender a sua, não dá tempo, não consegue. Então, organizar essa sua rotina, ou começar a olhar para ela, se você está, né, com essas emoções tão afloradas, ajuda a perceber o que você tem feito. Como que aquilo ali conversa com você? Como que aquilo pode te ajudar, ou se está mais te atrapalhando? Porque a gente vai, sim, num piloto automático, fazendo as coisas, abrindo mão das coisas que são importantes para a gente, em prol de atender uma necessidade ou ajudar o outro, o que quer que seja, né? A gente ainda acredita que a gente pode ajudar. A gente ainda tem essa crença de ajudar. Então, olha para sua rotina, né? Uma boa rotina vai trazer para você mais consciência do que, por que eu estou fazendo isso? Aonde que isso daqui vai me levar e o que isso aí tem de importância e relevância na minha vida? Vamos falar um boa tarde aí para todo mundo que está nos escutando. Tem várias pessoas aqui. Escrevam aí para a gente também, né? Como que andam as suas emoções, se você está muito estourado, está muito depressivo, se você está identificando por que isso está acontecendo na sua vida. Os pensamentos, né? Como você falou aí, os pensamentos acelerados, eles trazem esses sentimentos todos desequilibrados. Então, olhar, eu até estava outro dia escutando um rapaz falar, o estresse, o nervoso, né? Ele demora de 7 a 10 dias para voltar o nosso corpo ao normal. Então, no limite de estresse, ele causa, né, o que? A produção desses radicais livres, né? São o quê? Eu tenho que e vou trazendo mais envelhecimento para o meu corpo. E aí eu preciso equilibrar isso. Ele deu ali a sugestão, né, com os alimentos antioxidantes. E uma coisa interessante que ele falou, que no nosso DNA, né, tem os cromossomos e eles têm uma identificação lá da nossa reserva de energia para a nossa vida. A gente tem uma reserva de energia para a nossa vida de 124 anos. Por que eu não vivo 124 anos? Porque eu vou queimando essa reserva ao longo do dia, ao longo da minha vida, com estresse, com tudo acelerado, com nervoso. Porque o corpo, para voltar ao normal, olha quanto tempo ele demora para ele voltar ao normal. Então, aquela pessoa que vive estressada, que vive no nervoso, que vive no limite dela, ela vai ter a conta dela ali, não vai fechar lá no final. Isso vai. O porquê que você está fazendo isso? Para quê? Que a sua vida está sendo tão estressante assim. É isso que a gente está só pedindo agora, para você dar uma parada, e pensar no que você tem feito com a sua vida. A sua vida foi dada a você para que você viva da melhor maneira possível. Sabe? Que você é um dom, né? Você veio um presente. Você estar aqui é um presente para você. Ah, não, que presente, a minha vida está toda enrolada. Ah, mas é porque você tem capacidade de desenrolar isso. Então, bora lá. Às vezes você não está entendendo o que você precisa fazer, qual é o seu propósito. E aí que a gente entra nessa conversa, que a Ju também vive falando, para a gente se autoconhecer. Então vamos parar, vamos lá, olhar para dentro, ver por que eu estou agindo assim, por que eu reajo assim a situações da vida, por que o ambiente meu está tão carregado, eu não estou gostando. Gente, a gente cria a nossa realidade. Se você não está satisfeito e está tão louco assim, então pare e faz um movimento para modificar isso. Ah, tudo de uma vez? Não. E não. Aí você vai ter que ir aos pouquinhos. Porque foi aos pouquinhos que você criou essa bola de neve aí tão explosiva. E aí você vai ter
que desfazer ela bem devagarzinho para não impactar. Sim. E tem que ser devagar, né, André? Por quê? Imagina que você começa agora a olhar para si. Então, você está ali descobrindo algumas necessidades suas, algumas coisas que são relativamente importantes, que você não quer abrir mão, outras você pode negociar. Só que isso vai impactar a sua vida e as suas relações. Não vai impactar somente a sua relação com você, vai impactar a relação com os seus pais, com o seu parceiro, com os filhos, né? Isso vai gerar, muitas vezes, um desconforto, né? Porque se estava tudo bem daquele jeito, aí você começa a fazer um movimento, vai gerar um desconforto. Só que é nesse desconforto, exatamente aí, que a gente começa a se desenvolver. E que o outro começa a desenvolver, que as nossas relações começam a fazer sentido, né? Então eu posso permanecer num lugar que tá ruim para mim, né? Tá me causando um desequilíbrio emocional, para ser misericordioso com o outro, né? Ajudando o outro, pensando no processo do outro. Ou eu posso resolver olhar para mim. E aqui é um movimento bem desafiador. Porque a partir do momento que você resolve se olhar, a estranheza do outro vai começar também a te cutucar. É por isso que a gente precisa realmente ter essa consciência do porquê que eu estou fazendo esse movimento, por que é importante incluir isso na minha vida, né? Para que a gente consiga separar o que é meu, processo meu, o que é processo do outro. Para a gente não voltar naquele ciclo de atender a necessidade do outro e se abandonar. Porque, do contrário, a gente alimenta esse ciclo e, assim, quanto mais consciente eu vou ficando dessas minhas ações, mais eu consigo me apoiar, mais eu consigo ficar do meu lado. Então, por isso que a gente sempre está martelando na questão do autoconhecimento, né? Se não consegue procurar um tratamento, a psicanálise ajuda muito nesses processos, né? A pessoa chega, às vezes, muito perdida, querendo estabelecer um propósito, um caminho. E nesse processo de psicanálise, a gente consegue acompanhar a pessoa e trazer ali questões que às vezes ela não está conseguindo desenvolver sozinha, para que ela se apoie nas escolhas. Ontem, eu estava assistindo um terapeuta, bem terapeuta, aquela série Sessão de Terapia. Então, quando você não está tratando, você está assistindo um negócio. É o que chama a nossa atenção, né? E tem um episódio que mostra um rapaz de uma família bem-sucedida que não consegue desatar um relacionamento que ele tem há mais de 3 anos escondido, porque ele acredita que a família não vai aceitar. E aí, inclusive, ele entra num relacionamento aceitável pela família que a mãe escolheu para poder meio que agradar a mãe, mas ele continua vivendo esse outro relacionamento. Então, ele está nesse conflito porque ele não quer aquilo. E ele está querendo agradar quem, né? A mãe, né? E ele está querendo agradar a quem e se desagradando. E só que se ele for se agradar, ele vai desagradar outras pessoas. E aí ele tem uma questão de dependência, que é o status da família, o dinheiro, a posição, o cargo, tudo que aquilo traz e que ele não quer perder. Então, É aí que tá entra essa questão de ele estar
com o equilíbrio dele, né? O equilíbrio dele emocional, mental, que vai dar sustentação para ele tomar uma atitude. E porque Exato. quando ele tem certeza, a confiança do que ele quer, não tem barreiras. E uma outra coisa também, né, Gil, que você falou nesse caso aí, a pessoa às vezes não vou fazer terapia, não vou fazer psicanálise, não preciso disso. Mas vai olhar para a vida dela, tá muito slim, né? Tudo lá, ela tá aguentando certas coisas, as emoções, as pessoas vivem estressadas e acha que não precisa disso. Mas a partir do momento que você começa a se olhar, a perceber se você está fazendo as coisas por você ou pelo outro, né? Que aquela situação que está tão pesada, que você que no ambiente ali, você que ajudou a construir, o porquê que você está sustentando aquilo. Tudo isso na conversa, na psicanálise, a gente vai ajudando a pessoa a ter esse entendimento, a ter essa clareza da vida dela. E muitas vezes eu pergunto até para a pessoa assim, em que lugar da fila você está? Uhum. E ela não sabe, porque tem tanta gente na frente dela que ela não sabe nem onde ela está. E para existir um equilíbrio, a gente precisa estar em primeiro lugar. A gente tem essa confiança, essa determinação, eu sei o meu valor, eu sei o que eu posso. E é isso que ajuda você a se manter, né? Não adianta, hoje eu fiz um negócio por mim, então eu já estou em primeiro lugar, não está nada. Se manter ali, Sim. em todas as situações. Não é egoísmo, não é. É ser íntegro com você. Apoiar, né? É isso que eu estava falando de a importância de você saber o que você precisa, né? O que é importante para você, não é para ferir o outro. O outro, ele vai se ferir, mas é um processo dele de acordo com a percepção dele. E se ele te ama, se ele de verdade, ele vai te apoiar, né? Vai ter o processo que vai ser passado ali, mas ele vai te apoiar. Isso vai chegar num consenso. Mas, para isso, eu preciso ter esse desenvolvimento, né? Quando a gente fala muito de inteligência emocional, mas a gente tem a inteligência espiritual que auxilia muito nesse amparo, nesse ancoramento que a gente vai fazer do nosso ser. Sim, hoje a gente Para é não um se dia. ver como errado, Hoje é um dia não se ver como do 12 de inadequado. outubro, né? Tá todo mundo voltado, né, para essa questão da espiritualidade, né? Nossa Senhora, para quem acredita. Então, está se conectando aí com essa espiritualidade, mas não é um dia só no ano. É você conectar, né, com a sua espiritualidade, não é religião, não. É com a conexão mesmo com o seu ser espiritual. Isso é todo esse equilíbrio, né? Mental, emocional, espiritual, o físico, que vai trazer essa estrutura para você. E equilibrar essas suas emoções, né? Às vezes está muito fundo. Tem pessoas que às vezes acham assim, nossa, tá tudo bem, mas não vê que lá no fundinho tem alguma coisa ali que está desequilibrando todo o teu ambiente. E é só esse olhar lá no fundo que vai mostrar isso. Né? Então, a gente Às vezes a pessoa começou falando sobre chega, rotina, né? Essa questão, olha para como que está a sua rotina. sabe que isso me fez lembrar uma coisa. Às vezes a pessoa chega e ela pensa assim, nossa, mas minha vida tá travada, minha rotina, eu tô me sentindo presa, tô me sentindo acorrentada. Aí você vai desenvolvendo com a pessoa, né? Vai trabalhando. E aí a pessoa fala assim, não, mas é que eu não posso falar muitas coisas aqui, porque o fulano tá escutando atrás da porta. Eu tenho sempre que explicar para onde eu vou, porque que eu quero um dinheiro, não sei o que.
as correntes. Isso, tudo Só que amarrado. aquilo está tão profundo, que a pessoa não percebe. Aí você fala, tá, então, não, mas meu relacionamento é ótimo. Mas a pessoa não está percebendo o quanto aquilo está aprisionando ela. Ela está sentindo a prisão e não consegue perceber de onde está vindo. E Então, cada um vai ter o seu momento de perceber, né? e essa rotina de ter que dar satisfação, de controle, tá causando um desequilíbrio emocional, onde ela se sente que ela não tem liberdade. Aí ela não se expressa, ela não se manifesta, porque existem travas, e muitas vezes não são travas de outro mundo, não. Né? Porque todo mundo acha que é coisa está vindo além. Não, são travas ali do seu dia a dia, das suas relações, da sua E, rotina. e você está falando Eu acho que o isso, importante. Pode falar. veio aqui essa questão das emoções, né? A gente vive em conjunto, né? Vive com pessoas, tem pessoas que, não, eu vivo sozinha, mas tem o trabalho, né? Está sempre com pessoas ao lado. E a minha percepção de mundo, minha percepção das coisas é diferente da do outro. Às vezes a minha percepção é uma, o outro que convive comigo, eu tenho outra percepção. E aí os dois, não, como não tem um diálogo ali, como eu não me expresso, como eu não consigo colocar ali o que está dentro de mim para fora, o outro não entende, né? Então muitas vezes também tem a pessoa ela se prende porque ela tem medo de expressar o que ela mesmo quer, né? E aí fica nessa trava, segura as emoções, bloqueia as emoções dela, a ponto de agradar o outro para que o outro esteja próximo, mas aí o potinho vai enchendo, né? O potinho vai enchendo, aí chega uma hora que cai uma gotinha por nada, que às vezes é uma situação tão banal, e aí explode. Por quê? Porque Sim. não esvaziou o potinho, né? Porque não falou, porque não expressou certas coisas. Então é importante, gente, sim, expressar a nossa. Porque a gente vive nesse combate, né? Não posso mostrar minha fragilidade para o outro. Tem muita gente que fica nesse combate da vida, de não posso mostrar minha fragilidade, tenho que mostrar forte. Mas tem certas maneiras, tem que ter um equilíbrio, né? E aí vai dando, só sou forte, eu faço, aconteço. E não recebe um carinho, não recebe um aconchego, não recebe uma palavra, né, um olhar, porque tem que estar sempre se mostrando forte também. Então, essas questões, vamos olhando. A tua balança do dar e receber está em equilíbrio ou não? Ou ela está desregulada? Isso também ajuda muito nas nossas emoções se desequilibrarem, né? Então, E eu acho que o importante, né, para a gente trazer essa reflexão que era olhar para essas nossas emoções de acordo, a partir de um ponto de vista da nossa rotina, assim, traz, porque é muita coisa, né? Se a gente for falar, que a gente sim, vai longe, né, Dé? Porque tem muitas coisas para a gente olhar para as nossas emoções, mas assim, vamos pensar neste ponto, né, de rotina, que é o que a gente quis trazer agora. Percebe como você tem lidado com os seus desafios, né? Eu estou muito calada, igual você falou. Eu tenho vontade de falar, mas eu não me expresso, eu deixo para lá, eu guardo, ou eu estou muito impulsivo, qualquer coisa me tira o centro, eu perco o controle com muita facilidade, eu estou sem motivação para realizar as coisas, estou muito estressado. O que está causando? Como que está o seu dia a dia, né? Eu não tenho muito ânimo, muita disposição para fazer as coisas. Então, se você percebe que as suas emoções elas estão meio descontroladas, gosto muito dessa palavra, descontroladas.
estão aí se movimentando e isso está te impactando. A gente quer trazer essa ideia de olhar para o seu dia a dia para que você perceba qual seria a sua rotina ideal. O que te traria conforto? Né? Às vezes, não quer dizer que o que você vai mudar agora, ou que você acha que precisa ajustar, vai permanecer. Depois você pode acabar chegando num ideal melhor. A gente sempre pode mudar o nosso ideal. Mas, assim, nesse momento, o que seria ideal para que você melhore? Né? Eu ando muita raiva, eu ando muito estressada, com muita insônia. Como que eu posso ajustar nesse momento essa minha rotina para que ela funcione a meu favor? Porque, assim, não dá para a gente equilibrar tudo de uma vez. Né? Então, eu preciso olhar para um ponto, se eu sinto que isso é uma coisa importante, e a partir daí, claro que eu vou desenvolver mais coisas. Porque, assim, olhar para esse dia a dia facilita a perceber os nossos objetivos, né? Os nossos objetivos amplos, né? Me desenvolver espiritualmente, emocionalmente, né? Ter uma inteligência emocional para lidar com as questões do dia a dia, ou os objetivos mais específicos, pode ser aprender uma outra língua, estudar, se exercitar com mais regularidade, estudar algo pontual, quais são os meus objetivos dessa minha rotina, para que eu possa ir construindo um planejamento. E assim, é sempre melhor que zero. Então, se a sua rotina, imagina que você resolve se exercitar regularmente. Não adianta começar com uma rotina 100%. Porque a chance de você se frustrar, porque seu corpo, pensa que seu corpo vai estar se adaptando, né? Seja o que for que você vai incluir aí. Ele vai estar se adaptando. Então, assim, ele tem um tempo para se adaptar. Aí você começa com 100%. Seria lá o seu ideal. Passou 15 dias, você já não está mais gostando, você não está conseguindo fazer. E a nossa mente, ela é muito inteligente. Às vezes ela trabalha até contra. Ela vai começar a te dizer, ele tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você não dá conta. Você não é capaz de fazer isso. E aí você desiste do projeto. Então, é melhor que nada. Então, começa ali, sei lá, 20% daquela meta. O corpo adaptou, conseguiu, tá legal de fazer, aumenta para 50, 75, até você chegar no 100. E aí você vai chegar de uma forma mais gratificante, porque nesse processo você vai percebendo que você consegue sim. Você vai, inclusive, se incentivando, se motivando. Ó, você estabeleceu aqui 20% desse X. Você está conseguindo concluir com sucesso, com facilidade. Vamos aumentar. Ó, que legal, agora você já está conseguindo fazer 50%. E a sua mente daí vai te motivando, porque senão a gente se sabota nesse processo, né? É muito simples, é só a gente pegar e olhar, né? Mas quando a gente começa um curso, por exemplo, tem lá 50 alunos. Quando você termina, tem quantos? 20. Você começa a fazer academia. Qual que é o período que está mais cheia a academia? No verão. Está lotado. Como que está no inverno? Vai ter aqueles mesmos rostinhos que você já está até acostumado a ver e vão ser os que vão ficar, que vão permanecer. Por quê? Porque tem que ser construído aquilo. Né? Alguns não ficam porque realmente não é o objetivo deles. Outros conseguem construir esse objetivo. Ah, mas tem gente que pega e vai e faz. Sim, tem gente que é determinada
determinado, disciplinado, coloca uma coisa na cabeça, vai lá e faz. Então, Mas isso é a minoria, não é? então, Minoria. é olhar para isso, é você olhar. O ponto agora dessas emoções afloradas é você olhar como que está a sua vida, se você está satisfeito ou não no que está acontecendo, se você está muito para baixo, muito explosivo, como que está o ambiente, o que você está dando mais valor para o teu interno ou externo. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, não muito nem pouco. E, não estou fazendo nada na minha vida, só estou trabalhando que nem um doido. Então, vamos equilibrar as áreas da sua vida, né? Como que tá as amizades, como que tá a questão familiar, como que está seus hobbies, né? Seus divertimentos, como que tá a sua vida de você na natureza. Colocar o pé na natureza descarrega muitas emoções pesadas. Então, precisa tudo equilibrar. O fundamento é esse, é ter um equilíbrio na sua vida, de acordo com o que você gosta do que você quer, né? Então, não tenho feito nada, só tenho trabalhado. Então, vamos começar a incluir alguma coisa, né? Alguma atividade física. Não gosto de atividade física. Uma caminhada, um contato com a natureza. Vai buscar o que você gosta de fazer e vai fazer. Nem que for assistir um filme. Mas começa a equilibrar as coisas do teu dia a dia. Olha para a semana. Pronto, olha para a semana. Segunda, do domingo a sábado. O que você faz? Tem um equilíbrio ali? Ou é só muito trabalho e pouco outras coisas? Dá uma equilibrada. E não esqueça de dar umas paradas no dia a dia. Umas paradas pequenas, pode ser 5, 10 minutinhos. Respirar, centrar, parar um pouco. Isso ajuda o teu corpo. O teu corpo agradece, com certeza. Alimentação, se você tem feito a sua alimentação bem ou não. Tem gente que fala assim, nossa, hoje eu nem almocei. O que é isso? Que luta você está no dia a dia? Qual é a guerra interna aí? Certo? Sim. E é isso. E essas emoções vão impactar também, né? Uma emoção desequilibrada. Vai fazer eu comer mais, ou não comer, não me alimentar. Isso vai gerar o quê? Falta de vitamina no meu corpo. Tem todo esse processo físico que a gente não pode esquecer. Ele é real. E não Embora esquecer que se a gente não para, o corpo para a gente, de alguma maneira. Sim, isso existe, isso não é conversa de doido. Né? O nosso corpo, ele precisa funcionar, ele é uma máquina tão perfeita. Eu tô tendo aula de anatomia, eu tô apaixonada. Sabe que eu sempre tive muito medo de ter aula de anatomia, né? Eu não queria ver os cadáveres, mas tá aí no peito. A gente tá vendo moldes em vez de peças reais. E assim, eu fico olhando, eu fico admirada de perceber como o nosso corpo, claro, a gente sabe, mas quando você entra nos detalhes, os detalhes dos neurônios, que eles vão abrir, mandar os neuroestimuladores para um lugar específico, e aí o outro vai se abrir para receber aquela informação. Se ele ficar muito tempo preso num lugar, você não vai. Gente, o nosso corpo, ele é tão magnífico e a gente precisa cuidar dele, né? Então, o nosso corpo, ele dá sinais de alerta. Cansaço, falta de estímulo, indisposição, irritação. Então, e atender às nossas necessidades vai auxiliar nesse equilíbrio para o nosso corpo. Não é só a nossa mente, nem o nosso emocional, nem o nosso espiritual, nem o corpo físico. É tudo junto. Então, ter essa consciência traz isso. As emoções, elas estão sempre comandando tudo. Eu tenho um estudo da medicina germânica, né, que eu trabalho com o MPC, que é o método Procure Cicatrizes,
O que você tem, os sintomas do teu corpo, ou mesmo das suas emoções, está tudo impactando o cérebro, o órgão e as emoções. É uma tríade aí. O cérebro, ele registra tudo e ele vai registrar naquele órgão, de acordo com aquela emoção. Então, presta atenção. Muita raiva vai afetar todo o sistema do teu sistema digestório aí, que é o seu fígado, outros órgãos, vesícula. Então, presta Vai liberar, atenção. vai liberar neurotransmissores que não vão te auxiliar, não vão te motivar, fazer você funcionar, vão trazer tristeza profunda. Então, assim, todo o nosso corpo precisa estar em pleno vapor. Para a gente, nessa questão das emoções que a gente trouxe hoje, acho que é isso, né? É entender, né, se as nossas emoções estão realmente impactando de uma forma muito profunda nas nossas ações. Começar a observar essa nossa rotina para que a gente entenda de forma mais consciente como essas emoções estão surgindo e a partir de qual processo elas estão tomando conta das minhas ações, né? Porque daí, conforme eu vou me desenvolvendo, essas minhas habilidades, elas vão me apoiando, vão me sustentando no dia a dia para que eu tenha respostas mais favoráveis, né? Não é que eu não vou sentir, mas eu vou conseguir gerenciar as minhas respostas de uma forma mais tranquila, né? E assim, a gente precisa se priorizar, né? Se não se priorizar, não vai mudar. Se não resolver olhar para a nossa dor, se não resolver encarar, não vai mudar, né? Eu preciso ter esse pontapé inicial. A gente sabe que para a gente sair desse lugar, a gente eu preciso tomar uma decisão. Se eu quero ir para um lugar, eu tenho que decidir ir para aquele lugar. Então, perceba aonde você quer estar, aonde você quer chegar. E se o movimento estiver difícil, que a gente sempre fala, procure ajuda, né? A terapia, ela não está aí só para tratar doenças, só para tratar diagnósticos, não. Ela está aí para que a gente tenha mais conforto na nossa vida, para que a gente viva de uma forma mais saudável. Né? Se valorize, né? Olhe para, eleve sua autoestima, saiba quem é você. Isso ajuda, não é isso? Desenvolva Agradeço todo projetos, mundo. né? Às vezes está com aquele projeto, não consegue resolver, vai ajudar também, porque vai conseguir abrir o leque que você tem para que você olhe na direção que você precisa olhar, né? Então, nós estamos aqui, se precisar. Se tiver algum tema interessante também para a gente trabalhar atrás aqui para a gente, manda para a gente que a gente conversa, né? Para mim ou para a Andréia. Questão, pode colocar lá no Instagram, a gente responde. E a cada 15 dias a gente está com um novo tema aqui. Gratidão para quem entrou e quem vai escutar nós também depois. Um beijo, beijo, Ju. Beijo, Andréia. Até. Tchau.